Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Bárbara Adelaide Parada Eggs e estamos aqui na disciplina de Matemática Financeira. Vou falar um pouquinho sobre a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, né? Tenho cabelos castanhos, aproximadamente em cima do ombro, olhos castanhos, minha pele é de cor parda. No momento eu estou trajando uma blusa de cor nude, uma calça branca e um sapato de cor nude. Detalhe, eu uso óculos. Estou aqui no estúdio do Instituto Federal de Rondônia, no campus Porto Velho, Zona Norte. E aqui ao meu lado direito tem uma parede branca com cinza, pontos interligados na cor cinza. E do meu lado esquerdo tem uma outra parede branca e escrito de verde está a palavra EAD mudando realidades. Então, vamos para a nossa quinta aula? Vamos falar hoje sobre os sistemas de amortização, price e saque. E o que nós queremos que você aprenda nessa aula de hoje? Nós queremos que você entenda o conceito de amortização. Além do mais, queremos também que você aprenda a diferenciar os métodos de amortização e também você aplicar esses métodos de amortização. E na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre e nós introduzimos sobre o sistema de amortização, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse sistema de amortização. Nós vamos falar em específico em dois sistemas, que é o price e o saque. E vamos entender então um pouquinho o que é o sistema price? Esse sistema, ele também é conhecido como sistema francês, ou de prestações constantes. Ele consiste em determinar um valor constante para os pagamentos que incluirá parte do capital e os juros do período. Então, para determinar o valor da prestação, utiliza-se, geralmente, a fórmula da série de pagamentos postecipados, ou seja, pagamentos imediatos. E aqui a gente coloca a expressão, né, que nós poderemos usar no sistema price, tá? Onde o PV ele representa o valor presente, o capital. O PMT representa o pagamento ou as parcelas, tá? Então, o I é a taxa de juros, né? Nós temos I tanto em cima como embaixo, e nós temos a potência, que é o tempo, né? Que é o N, tá aqui, que é o período, né? O tempo ou o número de pagamentos. Então, é essa expressão aqui que nós vamos utilizar no sistema price. Então, agora que nós já vimos, né, a parte teórica do sistema price, vimos a definição, nós vamos colocar ele em prática. Então, eu trago aqui um exemplo prático. Um cliente, ele toma um empréstimo de R$10.000 em um determinado banco para pagar em 5 meses com juros compostos de 2% ao mês. Determine o valor das prestações pelo método price e realize também um demonstrativo do estado da dívida. Vamos resolver? E como é que nós vamos resolver essa questão? Nós vamos utilizar essa expressão, tá? Então, nós vamos fazer as substituições. Em vez do capital, de PV, eu vou substituir pelo valor que ele deu aqui por R$10.000. Então, aqui eu já, em vez de PV, estou substituindo por R$10.000. O PMT ele vai continuar, tá? Por quê? Porque eu estou atrás do valor das prestações.
do pagamento. Eu não sei, então por isso ele vai permanecer. Vezes, e aqui é que vem o gap da questão. Olha só, o I, nós vamos trocar, que é os juros, nós vamos substituir por 0,02, tá? Lembrando que esse 0,02, ele resultou de 2%, né? 2 sobre 100, certo? Então, equivale a 0,02. Então, se você observar, aqui embaixo, nós temos novamente o I, tá? Nós temos novamente o I. Então, o que nós vamos fazer? Embaixo também nós vamos trocar por 0,02. Eu vou repetir o 1 e vou somar aqui pelo 0,02 novamente, tá? Então, tanto em cima vai ser 0,02 e embaixo 0,02. Como o N, né, o meu N equivale a 5, eu vou substituir pelo 5, tá? Nós fizemos a troca aqui, que é o expoente, a potência 5. Então, feitas as substituições, agora vamos ao cálculo. Então, vou repetir aqui o 10.000, que é igual a PMT, observe aqui que está multiplicando, tá? Que fica bem claro. Vamos resolver primeiro a expressão numérica, né? Uma expressão numérica, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, se tem aqui uma adição, nós vamos realizar essa adição, tá? Nós vamos somar 1 mais 0,02. Então, olha o resultado que deu 1,02 elevada à quinta potência. Estou repetindo aqui o 5, tá? Só fiz a soma aqui, ó, certo? E o menos 1 a gente vai repetir, ok? Vamos lá, a parte de baixo da fração, a gente vai repetir o 0,02, igual em cima, que nós somamos 1 mais 0,02, nós também vamos somar aqui. Então, 1 mais 0,02 equivale a 1,02 elevado ao expoente 5. Calculando, vou repetir o 10.000, vou repetir o PMT, que é o meu pagamento, e aqui eu já calculei brevemente essa potência aqui, né? 1,02 elevado à quinta potência. Né? Então, você vai pegar e multiplicar ele por ele mesmo 5 vezes, tá? Então, resultou nesse número aqui. Lembrando que quanto mais casas decimais tiverem, mais próximo, mais certo da resposta nós vamos alcançar, tá bom? Então, eu vou repetir o menos 1 aqui. Sobre, né? Olha, novamente a potência aqui embaixo, o mesmo valor que eu coloquei lá em cima, se você observar, eu repeti aqui embaixo, ainda não multipliquei, por quê? Porque primeiro eu estou resolvendo o que está dentro do parênteses. Após eu resolver essa potência aqui, aí sim é que nós vamos resolver essa multiplicação. E lá em cima, depois é que nós vamos fazer a subtração, certo? Não esqueça disso. Então, como você observa aqui, nós repetimos o valor de 10.000, repetimos o PMT, e aqui eu já fiz a resolução dessa subtração, tá? Que me gerou esse resultado aqui, certo? Aqui embaixo eu multipliquei o 0,028 por esse número, e aqui resultou neste outro número aqui. Então, nós já resolvemos isso aqui. Agora, o que nós vamos fazer daqui para diante? Observe bem, eu vou dividir, tá? O numerador pelo denominador, então vou repetir o 10.000 e me resultou, repito, o PMT vezes, aí o resultado dessa divisão aqui originou em 4,713459551. E observe atentamente como nós vamos fazer agora. Esse número, ele está multiplicando o PMT, tá? Então, se ele está multiplicando, ele vai depois, logo vir aqui, dividindo. O 10.000 vai dividir por esse número, como você observou que nós colocamos aqui, ó.
10.000 dividido por 4,7134595,1, tá? Então, nós temos o PMT, né, que é o valor das prestações, o pagamento, equivale a 2.121,58. A gente já compreende que o valor das prestações é de R$ 2.121,58, né? Só que, observe que ele fez aqui, ele solicitou duas questões. Ele pediu para a gente determinar o valor das prestações, né, pelo método Price, já realizamos, está aqui, e ele pediu também que a gente fizesse um demonstrativo do estado da dívida. Vamos mostrar esse demonstrativo? Está aqui o nosso demonstrativo do estado da dívida. Como você pode observar, são 5 parcelas, né? Na primeira parcela não houve pagamento algum. As parcelas, todas elas pelo sistema Price, elas são a mesma, né? São sempre a mesma parcela, sempre o mesmo valor, tá? Agora, os juros, eles vão modificando a cada mês, como você pode observar. A cada mês vai tendo uma diminuição desses juros, certo? Então, como você observa, no primeiro mês a gente tinha R$ 200 de juros, no segundo mês R$ 161,57, no terceiro mês R$ 122,37, no quarto mês R$ 82,38 e no quinto mês os juros ele ficou bem menor, 41,6. Outro detalhe que eu chamo a atenção para você é a respeito da amortização, tá? Como você pode observar, a amortização ela vai ocorrendo em ordem crescente, né? Na primeira parcela a gente tem 1.921,58, na segunda parcela 1.960,02, na terceira parcela 1.999,22, na quarta parcela 2.039,2 e na quinta parcela 2.079,98. E olha o saldo devedor, lembrando que nessa parcela zero foi onde a gente pegou o empréstimo, né? Nós pegamos o empréstimo no valor de R$10.000. E então, a cada amortização, ele mostra aqui o saldo devedor de cada mês, tá? Então, no começo era 10.000, aí depois foi passando para 8.000, 6.000, 4.000, 2.000, até a gente quitar a nossa dívida. Então, aqui no sistema Price, como você pode observar, a prestação ela é fixa, tá? O pagamento dessas prestações é fixo. O total pago em 5 meses foi de 10.607,90. Ou seja, se você observa, os juros totais é de 607,92, ou seja, menor são as parcelas que a gente parcela um financiamento, parcela um empréstimo, menor serão os juros. Quanto mais a gente estender essas parcelas, os juros serão maiores, certo? Então, vamos agora para essa demonstração por meio do gráfico. Aqui no gráfico, nós temos os juros versus a amortização no sistema Price, tá? Como você pode observar, de laranja são os juros, né? Então, os juros, eles começam um pouquinho maiores, né? Na primeira parcela, até ir diminuindo, tá? Conforme você observou anteriormente no demonstrativo. E já na amortização dessa dívida, como você pode observar aqui, ela vai tendo um pequeno acréscimo, certo? E ainda falando sobre a evolução do saldo devedor no sistema Price, veja que a gente começa com uma dívida de R$10.000,
né? E a partir do momento que a gente vai quitando esse saldo devedor, a nossa dívida ela vai diminuindo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de amortização constante SAC. Nesse sistema, o devedor ele paga um empréstimo em parcelas que incluem um valor fixo, constante, do capital, ou seja, a amortização acrescida dos juros do período. Então, aqui nós temos a parcela, né, representado pela letra A de amortização, lembrando, né, do capital, é dada por... Essa vai ser a expressão que nós vamos utilizar aqui no sistema de amortização constante, tá? Onde o A é a amortização, o PV é o valor presente, né, ou o capital, e o N é o período, é o tempo, é o número de pagamento, é o número de parcelas, certo? Então, vamos para um exemplo prático, já que nós já vimos a parte teórica, né, do sistema de amortização, agora a gente vai trabalhar um pouquinho na prática. Então, o exemplo que a gente traz é o seguinte: considerando ainda o exemplo anterior, veja que aquele mesmo exemplo, a gente está trazendo ele para trabalhar, né, tanto no sistema Price como no sistema de amortização constante, em que o cliente ele toma um empréstimo de R$10.000, novamente fazendo um empréstimo de R$10.000, em determinado banco, para pagar em 5 meses, com juros compostos de 2% ao mês. Determine o valor da amortização e realize também um demonstrativo da dívida, ou seja, ele está pedindo, solicitando 2 itens para que a gente busque. Então, a expressãozinha que nós vamos utilizar, a amortização, né, é igual PV sobre N, tá? Onde PV, que é o nosso capital, equivale a, nós já substituímos aqui por R$10.000, e o tempo, que é o N, por 5. Agora é só fazer a divisão de 10.000 por 5. Então, 10.000 dividido por 5 equivale a 2.000. Então, essa é a nossa amortização, o valor de 2.000. Só que na questão, ele pediu para que nós encontrássemos 2 situações. O valor da amortização, que é 2.000, nós já encontramos. Agora falta a gente mostrar o demonstrativo do estado da dívida. Então, finalizando, o valor da amortização é de 2.000. Então, está aqui a gente traz esse quadro fazendo o demonstrativo do estado da dívida conforme o problema exigiu, né, pelo sistema SAC. Então, são 5 parcelas, certo? Conforme você observa. Cada parcela, distintamente de lá do sistema Price, a amortização aqui ela é constante, tá? Ela é no valor de R$2.000. Em todos os meses será esse valor de R$2.000. Por isso que é a amortização constante, tá? E o pagamento das parcelas? Lembrando que nós fizemos um empréstimo no valor de R$10.000. Então, nesse momento zero, a gente não pagou parcelas, a gente não pagou juros e também não tivemos nenhuma amortização dessa dívida, certo? A partir do primeiro mês, nós pagamos R$2.200, né? Com juros de R$200, tá? E o saldo, ele caiu, como era de 10.000, né? No momento que a gente fez o empréstimo, aqui nos restou a dívida de R$8.000. Já no segundo mês, a nossa parcela ela já foi de R$2.160, tá? Os juros caiu para 160
Lembrando que a amortização dela vai ser R$ 2.000 em todos os meses. E o saldo devedor, que era 8.000, ele caiu para R$ 6.000, certo? Então, na terceira parcela, que já era de 2.120, o juro já um pouquinho menor, de R$ 120, né? Continuamos com o mesmo valor da amortização, de R$ 2.000, a nossa dívida ela caiu para R$ 4.000, tá? E na quarta parcela, 2.080, um juros de R$ 800, né? Continua a amortização constante, né? R$ 2.000 durante todos os meses, e a dívida, o saldo devedor já cai para R$ 2.000. Quando chega no quinto mês, a gente já não tem mais nada para pagar, porque a gente já pagou aqui na quarta parcela. A gente já quitou aqui o saldo devedor na parcela 5, certo? Então, vamos observar o seguinte: os juros totais, né, se você somar todos esses valores aqui, vai equivaler a R$ 600. O total pago foi R$ 10.600. Então, a nossa dívida era de R$ 10.000, a gente fez um empréstimo de R$ 10.000, né, e o juro desse dinheiro que a gente pegou é de R$ 600. Então, a prestação decrescente de 2.200, conforme você vai observando, ela vai decaindo a cada mês, certo? E aqui no gráfico, conforme você pode observar de laranja, os juros da primeira para a segunda, terceira, quarta e quinta parcelas, eles vão diminuindo, conforme está o gráfico aqui. E a nossa amortização, diferente do sistema anterior, ela é uma amortização constante, né? Lembra que o valor é de R$ 2.000. Então, o valor dessa amortização em todos os meses está sendo o mesmo, certo? Aqui nós mostramos, no gráfico 4, a evolução do saldo devedor no sistema saque, tá? Então, nós tínhamos uma dívida de R$ 10.000 e a partir do momento que a gente ia pagando essa dívida, né, mês a mês, esse saldo devedor, ele ia diminuindo a cada parcela. Agora nós vamos fazer a comparação. Olha que interessante, isso daqui é muito interessante. Você tem que averiguar o que é melhor para você, tá? Lembrando, sempre tem que averiguar o que é melhor para você. Então, nós temos a comparação no sistema Price vezes Saques. Diferenças conceituais, vamos ver. Nos Price, a prestação ela é constante. Os juros são decrescentes. A amortização ela é crescente. Já no sistema saque, a amortização ela é constante. A prestação é decrescente e os juros são decrescentes. Então, a partir dessas diferenças conceituais, é que você vai observar o que fica melhor para você. Então, aqui nas duas tabelas que nós trouxemos, para que você possa observar melhor, a comparação do sistema Price para o saque. Em relação às prestações, observe, né, que começa lá em cima a prestação, então ela vai decaindo, certo? Conforme a gente vai pagando, o saldo devedor vai diminuindo. Então, no sistema de amortização constante, o saque, o saldo atualizado após uma parcela qualquer, ele pode ser definido por essa seguinte expressão aqui. SD sobre N, que é igual SD inicial menos N vezes A. E o que seria cada letra dessas, né? SD sobre N, SD significa saldo devedor. Esse outro SD, com o zerinho aqui embaixo, é o saldo devedor inicial. O N, como você já tem visto, é o período, é o tempo, é o número de pagamentos. E o A amortização. Então, nós temos aqui
ainda sobre aquele exemplo dos R$ 10.000 de empréstimo, né, ele está pedindo qual seria o saldo devedor da terceira parcela. Então, eu vou pegar o saldo inicial, né, que foi os R$ 10.000 que a gente tomou de empréstimo, tá? E vou multiplicar pelo tempo. Como ele está pedindo aqui a parcela 3, né, a terceira parcela, então o meu N vai ser 3. E a amortização, que equivale a R$ 2.000. Então, logo, calculando, a gente vai repetir, lembrando que, né, numa expressãozinha numérica, a gente tem uma subtração e tem multiplicação, primeiro a gente vai resolver a multiplicação, certo? Não esqueça disso. Vamos repetir o 10.000 e o 3.000 multiplicar por 2.000, que equivale a 6.000. Após feita a multiplicação, aí sim nós vamos realizar a subtração. Então, 10.000 subtraído de 6.000 equivale a R$ 4.000. Então, no saldo devedor da terceira parcela, que equivale a R$ 4.000. Será? De acordo com o cálculo que a gente fez lá, ó, aqui no demonstrativo da dívida, R$ 4.000 na terceira parcela, certo? Então, você vai usar esse cálculozinho para encontrar o saldo da parcela atual que você queira encontrar. Então, para nós encontrarmos o valor de uma parcela específica, a gente vai utilizar essa expressãozinha aqui, certo? Vamos supor, eu quero encontrar a terceira parcela. Eu vou pegar o valor da amortização, que é R$ 2.000, eu vou somar com o saldo devedor inicial, que equivale a R$ 10.000, eu vou subtrair, tá? Vou colocar a subtração bem aqui, desse valor do tempo, né, dessa parcela, que é a terceira parcela, e vou subtrair por 1. Logo em seguida, eu vou multiplicar novamente pelo valor da amortização, vezes a taxa. Então, nós vamos ter aqui, na parcela 3, vou repetir 2.000, mais 10.000. Lembra que aqui nós temos o valor inicial menos, então eu vou colocar um menos aqui, tá? Para você não esquecer, que a gente vai subtrair 10.000 de R$ 4.000 e depois multiplicar por 0,02. Então, nós temos, eu vou repetir o 2.000, certo? Mais, vou pegar, ó, 10.000 vezes 4.000, que vai equivaler a R$ 6.000. Daí sim a gente vai multiplicar por 0,02, correto? Vou repetir esse R$ 2.000, tá? E aqui eu vou multiplicar 6.000 vezes 0,02, que resultou em 120. Então, eu somo 2.000 mais 120. E aí eu vou ter a terceira parcela, que se você for lá no quadro que a gente viu anteriormente, você vai encontrar esse valor aqui. A terceira parcela ela equivale a 2.120. E quais são as vantagens e desvantagens do sistema Price? No Price, nós temos algumas vantagens. A prestação é fixa, ela é mais acessível no início, muito utilizado em financiamentos. Já no sistema saque, os juros totais eles são menores. A dívida ela reduz rapidamente e é mais justo financeiramente. E quais são as desvantagens? Se nós temos vantagens, a gente também tem desvantagens. Já no sistema Price, a desvantagem é que os juros são maiores, né? Os juros totais são maiores. O saldo devedor, ele reduz devagar. É menos vantajoso para quem pode pagar mais, né? Se você tem um dinheirinho a mais, ele não tem muita vantagem. E as desvantagens no saque? A prestação inicial ela é mais alta. A prestação ela é variável, ela é decrescente. Menos comum em alguns financiamentos. Então,
Referente a esses dois sistemas, é você que vai decidir o que fica melhor para você. Se é o price ou se é o saque. E aqui a gente finaliza a nossa aula. Aqui nossas referências básicas, né, que você encontra na biblioteca do Instituto Federal de Rondônia. E também nós temos as referências complementares. Tudo isso você vai encontrar na biblioteca virtual do Instituto Federal. Nós desejamos a você, estudante, bons estudos. Não esqueça sempre de revisar o material que está sendo deixado para você. Até o nosso próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.